Viver Mais no ar, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Viver Mais Dr. Jailton Vieira. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Vamos brindar a vida, Dr. Jailton. Sim, obrigado. Dr. Jailton Vieira é professor do curso de Medicina da Unifor e também coordenador da campanha Doe de Coração, uma campanha pela doação de órgãos. A Unifor está na 21ª, né, doutor? 21ª, o movimento iniciou em 2003. Edições, são 21 edições, o senhor é coordenador dessa campanha. E sabemos, doutor Jailton, que o Brasil é referência quando o assunto é transplante. Até que ponto uma campanha como essa, desenvolvida pela Universidade de Fortaleza, contribui para essa referência? Muito bom dia a todos. É muito importante a campanha. As campanhas em gerais, elas têm que ser constantes. Doação é um assunto que a gente tem que estar falando todo o tempo. A gente, vez por outra, vê algum movimento na mídia e isso faz com que as doações aumentem temporariamente, mas depois elas tendem a estabilizar para o nível basal delas, o nível médio. E as campanhas têm essa função de estar todo o tempo estimulando o assunto. A Doe de Coração, por estar desde 2003 em atividade, ela vem mostrando o papel no aumento crescente, contínuo, das pessoas que doam órgãos. Então, é uma importância imensa. Essa campanha já se tornou uma marca. Ela sempre ocorre no mês de setembro, em alusão ao Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, que é dia 27 de setembro, foi instituído pelo governo federal. Então, de praxe, a campanha ocorre no mês de setembro com uma série de atividades. E, embora ela ocorra no mês de setembro, a repercussão dessa campanha se faz ao longo do ano todo. Cada ano, né, doutor Jailton, a campanha Doe de Coração faz referência a um órgão, porque a pessoa pode achar que é só de coração. Sim. Esse ano está voltada para a doação de córneas. Tem algum motivo específico para, digamos assim, divulgar com mais intensidade a doação de córnea? Está faltando? Está menos? Não, na verdade, existem as doações de órgãos e tecidos. Até em uma outra entrevista que eu estava dando, até o entrevistador disse, eu não sabia então que a córnea não é um órgão, é um tecido. De fato, existem os tecidos, a córnea é um tecido. E a gente, no estado do Ceará, a parte do tecido ela é muito boa. A parte de córnea funciona realmente muito bem. Tem muita gente ainda aguardando a nível do Brasil, sem dúvida. Existem estados que a demora para receber uma córnea é muito grande. A nossa situação no estado ela é considerada boa. Não houve um... Quando o senhor diz considerada boa, significa o quê, doutor Jailton? O tempo de espera? Hoje significa que quando a pessoa entra numa relação, né, numa lista, aguardando um transplante, digamos que ele vai entrar hoje aguardando um transplante de córnea. De maneira eletiva, sem ser urgência. Ele vai aguardar, em média, mais ou menos 30 dias no máximo para realizar a cirurgia dele. Aqui no Ceará? Aqui no estado do Ceará. Em alguns outros estados da federação, esse tempo pode chegar a 26 meses, 28 meses. E o que leva o Ceará a estar nesse patamar de agilidade, de rapidez, doutor Jailton? É uma série de coisas, mas desde que foi instituído o Sistema Nacional de Transplantes, que aqui no Ceará o foco na córnea foi muito grande. Para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 50 bancos de olhos no Brasil. No Brasil. E 2 aqui. Então, assim, também. de 50 a gente tem 2. E os bancos de olhos são muito ativos. A Coordenadoria Estadual de Transplantes, que é feita pela doutora Eliana Regia, também é muito ativa nisso. Então, a gente tem assim, um trabalho incessante, diário, para que a córnea hoje atinja esse patamar. E se torna referência realmente do país. Certo. O senhor é oftalmologista e é especialista em transplante de córnea, né? Tem muita questão aqui para ser abordada quando o assunto é doação de órgãos. Mas vamos só pontuar aqui, quando é que é necessário, doutor Jailton, fazer um transplante de córnea? O transplante em geral ele ocorre com a seguinte situação. O órgão ou o tecido daquela pessoa deixou de funcionar de maneira adequada
e não tem mais um tratamento clínico que possa restabelecer aquele órgão. Sim. Então, no caso da córnea, vamos dar um exemplo. A pessoa desenvolveu uma cicatriz, uma mancha na córnea. A córnea da gente ela tem que ser 100% transparente. Igual uma lente de contato mesmo. Sim. Tem que ser 100% transparente. Arranhou, já é Arranhou, vai dar um inutilizado. prejuízozinho lá na sua visão. Sim. Dependendo do grau desse prejuízo, pode ser necessário uma cirurgia. E aí a cirurgia consiste em fazer a troca daquela córnea que está com uma mancha, com um defeito, um problema, Sim. por uma córnea de um doador. Agora, se a pessoa já perdeu totalmente a visão, doutor Jailton, o transplante de córnea poderá contribuir para que ela Isso tenha visão? é muito importante essa sua pergunta, porque é um questionamento que até os pacientes fazem. Uhum. Vai depender do que causou a perda da visão. Existem tá. algumas doenças que um transplante não resolve. É irreversível, né? Vou dar um exemplo, né? Alguém que perdeu a visão por conta de uma retinopatia diabética, a córnea não vai resolver. Então, o que a córnea resolve? Aqueles problemas da visão relacionados especificamente à córnea. A córnea, entendi. Bom, então vamos voltar aqui para Doe de Coração, essa campanha que é desenvolvida há 21 anos pela Universidade de Fortaleza. O senhor é professor lá do curso de medicina. Tem uma participação efetiva, né, doutor Jailton? Tem. Esse ano parece que tem um diferencial? Tem um diferencial, sim. O envolvimento de todo o corpo docente da medicina e discente, ou seja, dos alunos, ele sempre ocorre em todas as edições. Só que esse ano a gente resolveu dar uma ênfase maior às ligas. O que é ligas? As ligas acadêmicas. Ligas ou lidas? Ligas. Ligas. Ligas com acadêmicas. G. Isso. Tá. O que são essas ligas? As ligas são entidades estudantis criadas, né, por alunos dentro das universidades, orientadas por um ou mais professores, sem fins lucrativos, sem vinculação política ou partidária, né, assim, religiosa. E aí, qual é o objetivo da liga? Então, vou dar um exemplo aqui de uma liga. Existe uma liga lá, Liga da Visão. Então, a Liga da Visão, os alunos promovem ações relacionadas à saúde visual. Então, ações instrutivas e ações também de exame. Às vezes, eles vão em escolas, fazem exames das crianças, medem a visão para identificar aquelas crianças que estão com alguma dificuldade. Então, esse ano, a gente envolveu todas as ligas do curso de medicina da Unifor, são várias ligas, e todas estão fazendo ações voltadas ao tema doação de órgãos e tecidos. Tá. É interessante, doutor Jailton, a gente deixar bem claro aqui que a campanha não ressalta apenas a doação de córnea, né? Nem de coração. Nem de coração. Todos os órgãos nossos, eles podem ser doados? O que é descartado no corpo humano, assim, que não serve para nada? É importante essa pergunta novamente, porque a gente precisa ter uma ideia de um número básico que é muito importante. Um doador, em geral, pode beneficiar, em média, 8 pessoas. Tá. O que é muita coisa. Eu posso ser útil a o meu corpo pessoas. a 8 pessoas. Imagina a repercussão dessas 8 pessoas para as famílias dessas pessoas, né, por estar restabelecendo a saúde dessas pessoas. Então, assim, o benefício é imenso, né, quando a gente fala de doação. E, de fato, são vários órgãos que a gente pode doar. Coração, rim, fígado, pulmão. O pulmão? Pulmão, pâncreas. E tecidos. Tecidos a gente pode doar pele, pode doar osso, pode doar córnea, medula. Então a gente pode fazer doação de, assim, realmente a gente continua após o óbito, né, após a passagem, a gente continua servindo de várias formas se a gente for um doador. Exatamente, aí é que está a questão. Entra o entrave, né, doutor Jailton, da desinformação. Sim. Né? Quem decide se a pessoa vai doar alguns desses órgãos, a família, ou ainda existe aquele critério de a você doação deixar... presumida.
Ela não tem. Houve uma época no Brasil que tinha na que identidade, tentou isso. né? Eu coloco na minha identidade, aí Eu sou isso já doador. garante que eu vou ser doador. Não tem mais isso? Não tem. Não tem? Não tem. Hoje o mais importante, porque assim, só existe a lei brasileira, só permite a doação com autorização da família. Como isso é necessário, o que é mais importante? Conscientizar a família da importância desse processo, da seriedade do processo. Isso é outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas... Não, eu não vou doar, eu não sei se isso é um processo sério. Ou se a pessoa estava morta mesmo e... Isso, né? Isso é importantíssimo. Tem esse medo quando está será que não estão aqui deixando de tentar salvar para ter órgão? Uhum. Então isso tudo é um processo muito sério, todo regulado, regulamentado, Conselho Federal de Medicina, tudo isso é muito criterioso. Uhum. E o mais importante ainda para você se tornar um doador é manifestar esse seu interesse para os seus familiares e para o número de pessoas do seu convívio possível. Então já vou deixar claro aqui, eu posso doar até 8, né? Pode beneficiar até 8 pessoas podem usar, eu morrendo sou doadora de tudo, o que for útil. Deixo aqui claro com testemunhas. Uma outra coisa interessante quando a gente fala isso é que dá a sensação para as pessoas que não entendem, não são da área, de que assim, o corpo vai ser todo mutilado, né? Não vai, tá? A doação, fazer a captação de órgãos e tecidos é uma cirurgia como qualquer outra. É tratado como uma cirurgia e precisa ser tratado dessa forma. Então não existe nenhuma deformidade do corpo após a captação dos órgãos. E o doutor Jailton, nós conversávamos antes, o senhor falava da questão da seriedade, porque tudo no Brasil a gente fica com o pé atrás da orelha, Sim. Eu acho que é esse o termo, mas vai antecipar a morte. Não, existem muitos mitos em relação a isso, sim. Mas no caso da dor de coração, é sério mesmo, né, doutor Jailton? É muito sério. O Brasil, ele iniciou desde 1997 o Sistema Nacional de Transplantes, que é uma série de instituições, na verdade, que trabalham todas chanceladas pelo Ministério da Saúde. Então, assim, não ocorre nada relacionado a um transplante de alguém pagar que não possa ser auditado pelo Ministério da Saúde. E não se vende órgão, né? Bem deixar muito claro isso. É crime, nem pode. Na verdade, assim, nem que a pessoa dissesse assim, mas eu quero fazer essa doação, nem assim funciona dessa forma, tá? E isso é muito importante porque doação, como o nome já diz, é um ato voluntário. Sem nenhum tipo de negociação. Tanto é que ele o doador e receptor, ou seja, os familiares não sabem. Esse órgão aqui é do fulano de tal. Não sabe, nem as equipes sabem. Sigilo total, né? Sigilo total. Uma coisa importante ainda do tema, a morte encefálica, que a gente chama, que é quando o cérebro realmente entrou num estado de não retorno. Ou seja, desse ponto não tem retorno. Parou de circular sangue de maneira adequada ali no cérebro, as células não têm mais função cerebral. Então a morte encefálica é um critério fundamental para dizer, pronto, essa pessoa aqui não tem retorno, pode se tornar um doador. E aí, como é a morte encefálica? 2 médicos distintos e intervalos de tempo distintos, ou seja, não é na mesma hora, atestam a morte encefálica. E um terceiro médico atesta através de um exame específico que demonstra esse fluxo ausente lá no cérebro. E a pessoa está apta a ser o doador, né? Está apta a ser o doador. Por que a gente fala assim da morte encefálica, que gera uma outra diferença em relação à córnea? Todos os nossos órgãos precisam que o sangue esteja circulando nos órgãos. Então o coração tem que estar com o sangue circulando nele, o pulmão, o fígado, para que a gente retire. Mas aí a pessoa diz, mas se estava com sangue, estava com vida. Tem essa dúvida. Tem né? Vida. Tem vida. Né? É uma coisa, né? É uma discussão complexa, se a gente fosse entrar numa filosofia, sim, né? Sim. Tem vida, sim. Os órgãos estão vivos. É necessário que ele tenha vida para ele funcionar em outra pessoa. Para ele funcionar em outras pessoas. Mas o cérebro, as células do cérebro é que não tem mais a função. Entendi. Mas a córnea,
A córnea tem um diferencial grande, que é outra coisa que faz a córnea ter uma quantidade maior. Após a parada do coração, a córnea ainda pode ser retirada. Então, uma pessoa foi a óbito em casa. Encontraram essa pessoa, né, morta em casa. A córnea dessa pessoa ainda serve? Serve. Em geral, até 6 horas após a constatação do óbito, ainda se pode retirar uma córnea. Nossa, e é uma agilidade muito grande, né? Das equipes. Das equipes. Então, ressaltar aqui o trabalho dos incessante, profissionais para salvar uma vida. Às vezes a equipe é assim, tem um doador potencial de fígado e rim em Juazeiro do Norte. A equipe pega o avião, vai lá, faz a captação, traz. Então, assim, tem todo o envolvimento. E salva vidas. E salva vidas. Né? Agora, doutor Jailton, tem uma idade limite? Assim, até que idade os órgãos podem ser aproveitados? A gente não usa muito o critério idade. Não? Não, porque o que você vai ver é função do órgão. E não necessariamente a idade. Mas os órgãos não envelhecem também? Envelhece, mas a maioria dos órgãos eles têm uma reserva funcional muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui da própria córnea. A gente fica pensando, será que uma córnea de uma pessoa de 60 anos serve para uma pessoa de 20? Serve. Por quê? Porque aquela córnea tem uma quantidade de célula suficiente para servir em qualquer outra pessoa. Então, e essa análise do órgão ou do tecido é feita pelos bancos de órgãos, bancos de tecidos, pelas equipes, para ver se o órgão é viável ou não. Entendi. Bom, no próximo bloco, doutor Jailton, nós vamos falar de uma polêmica que mobilizou o país com relação ao apresentador Faustão. Sim. Algumas pessoas ainda acreditam que por conta dele ser conhecido, teve facilidades. O senhor vai tirar e explicar sobre isso no próximo bloco. Viver Mais volta já, seguindo aqui com o nosso café. Perfeito. Sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando meu café com o doutor Jailton Vieira. Estamos falando sobre doação de órgãos. Doutor Jailton, deixei lá no bloco anterior a questão da lista de espera, muitas fake news com relação ao apresentador Faustão e acredito que com outras pessoas que não têm a notoriedade que ele tem. Afinal de contas, existe isso, essa lista, como é que ela funciona? Não é fila? O senhor poderia dar detalhes para desmistificar essas fake news? Perfeito. Um ponto que eu já gostaria de chamar a atenção é que é sempre bom quando assuntos como esse vêm à tona. Para esclarecer. Porque esclarece, estimula as pessoas a estarem querendo entender e, de qualquer forma, desperta o interesse. E o outro aspecto bom é que eu considerei que a mídia, talvez, até pela seriedade que é a pessoa do Faustão e que demonstrou na sua carreira, considerei que a mídia foi muito positiva. Porque realmente a mídia poderia ter entrado por um lado, né, desse lado mais da coisa fake. Mas eu considerei a mídia positiva e isso gerou frutos muito bons e coincidiu agora com a nossa campanha em setembro, né? Exatamente. Estimulou para que a gente sempre esteja comentando sobre o assunto. Mas o sistema ele é muito rígido. Como é que funciona didaticamente, doutor Jair? Vamos pegar um exemplo do próprio coração. Então, existe uma lista de receptores
é importante a gente estar sempre lembrando que isso não é uma fila. Por que não é uma fila? Porque nem todo receptor está apto, por uma razão ou outra, para fazer a cirurgia naquele momento, nem o órgão que foi selecionado é apto a qualquer receptor que está na fila. Então, por exemplo, eu pego um coração, faço os testes de compatibilidade desse coração, aí vejo que ele pode ser usado. Vai ter órgão que eu vou ter um intervalo aí para usar esse órgão de 4 horas. A pessoa está... Então, dá imagina... um atestado de óbito, de morte dessa pessoa. Tem 4 horas para transportar. 4 horas para eu tirar, depois que eu tiro. Sim. Depois que eu tirar o órgão, aí eu tenho 4 horas para usar. Nossa. Alguns órgãos têm Então, que ser nessa rapidez. Dentro da mesma então área, imagina, né? voltando para aquela história lá, ó, de que uma pessoa pode beneficiar 8, imagina se o doador A, aqui, né, o doador A, aí o coração seria para uma pessoa que está no Acre, o fígado para uma pessoa que está no Paraná. Imagina a logística como ia ficar muito complexa. Não dá. Então não dá. Então a fila é única, mas ela é organizada por estados, que é o que a gente chama de centrais estaduais, que são todas vinculadas ao Sistema Nacional de Transplante. Mas tudo isso é muito rígido. Não tem como hoje, diz assim, doutor Jair, o senhor que trabalha na área de transplante, será que o senhor consegue um transplante mais rápido? Não existe isso. Não existe, né? Tudo isso é auditável. Uhum. Todo o tempo, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, tudo isso está auditando essa questão dos transplantes, para ver se a coisa está funcionando da maneira mais correta possível. E como é uma coisa muito séria, sabe, de muita responsabilidade, ninguém se atreve a fazer coisas erradas nisso não, porque é um ato de amor, né, voluntariado, envolve muito sentimento, muita gratidão. Então ninguém faz nada errado. Então na situação do Faustão, o que aconteceu foi gravidade, foi a primeira coisa. Então gravidade fez o Faustão entrar na lista lá na frente, pela gravidade, foi gravidade. Não porque ele não tem esse critério, grau de importância da pessoa na sociedade, não tem esse critério. Agora um outro detalhe, doutor Jailton, ele estava no melhor hospital de São Paulo. O transplante também é feito em hospitais públicos? Isso é uma outra coisa bem relevante, tá? O Brasil, de uma maneira geral, em termos de transplante, ele só fica atrás dos Estados Unidos. E o programa público de transplantes do Brasil é o maior do mundo. Uau! Ou seja, 90% em média dos transplantes que são realizados no país são com recursos públicos. Nós já estamos quase aqui na reta final, doutor Jair, porque se cogitou em relação ao Faustão de que ele ia para os Estados Unidos, ia pagar 8 milhões. Lá se compra órgão nos Estados Unidos? Não é que se compra, mas lá existe essa prerrogativa, né? Não é uma compra. É que eles têm um sistema realmente de transplante muito desenvolvido. Então, em termos de... eles têm maior disponibilidade de órgãos. Então, não chega a ser bem uma compra. Doutor Jailton, reta final aqui do Viver Mais, como é que quem quer ser doador, como é que pode fazer, ter mais informações, participar da Doi de Coração, da Universidade de Fortaleza? Eu acho que isso é a nossa mensagem assim, mais importante, sem dúvida. Eu quero ser doador. Primeira coisa, né? É importante ser doador? Muito importante. Transplante salva vidas, transplante faz as pessoas enxergarem de novo. Mas só existe transplante se tiver doação. E doação é voluntária. E como é que eu me torno doador? Ao me tornar doador, eu vou beneficiar várias pessoas, né? Várias famílias. E eu me torno doador como? Manifestando esse meu interesse em ser doador. Digo isso, verbalizar, né? Dizer assim para o máximo de pessoas do meu convívio possível. E o que é que vai acontecer? A gente sabe que na hora que a família perdeu um ente querido, é um momento muito trágico, muito dramático, não é um momento fácil, é um momento difícil. As suas ideias não estão assim tão claras. E aí, se você tiver em mente, não, ele realmente era defensor da causa da doação, queria ser doador, manifestou isso muito claro, ajuda no quê?
em diminuir a recusa familiar, que hoje É o maior entrave. é um entrave grande. Ainda chega a algo em torno de 45%, 50% das abordagens familiares não resultam em doação. Então vamos esperar que esses esclarecimentos ajudem as pessoas a terem um outro olhar. E eu quero agradecer aqui, vou vestir, sou doadora, parabenizar o artista, o Estênio Burgos, pela arte, e vou vestir a camisa e sou a doadora. Mais informações no site da Unifor? No site da Unifor, no Instagram da Unifor. Nós vamos deixar todos as possibilidades de você ser um doador. Dr. Jailton, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor é doador, né? Sou doador. Faz a cirurgia também, Do transplante, sim, faço. Maravilha. Nós também estamos nas redes sociais, Dr. Jailton, Ian Gomes Jornalista no Instagram, e nós temos um canal no YouTube. Eu espero que o senhor se inscreva, porque terminando aqui a nossa conversa, você pode assistir novamente, tirar todas as suas dúvidas sobre doe de coração. Não é só o coração, você pode doar quase todo o seu corpo e salvar várias vidas. Muito obrigada. Perfeito. Mais um brinde à vida, um brinde aos doadores, às equipes que fazem famílias, esses equipes. trabalhos, e à Universidade de Fortaleza por desenvolver essa campanha. Obrigado. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado?